Fala, meus elétrons, tudo positron? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um dos aspectos fundamentais de radiação, que são as ondas. Vamos lá? Onda é uma perturbação que se propaga no espaço ou em qualquer outro meio. Ou seja, você está perturbando o meio que você se encontra. Bom, esse meio ele vai mostrar muito bem que tipo de onda você tem. As ondas podem ser classificadas em dois tipos, uma onda mecânica ou onda eletromagnética. Qual é a diferença? Onda mecânica são aquelas que se propagam em meios materiais. O que é um meio material? Aquilo que tem massa, que tem volume. Por exemplo, ar, água, pedra, objetos sólidos, cordas. Então, tudo que aquilo que você tem um meio material para se propagar, você chama de onda mecânica. Então, a gente tem as ondas marítimas, ondas sonoras, ondas sísmicas. Então, as ondas marítimas, elas se propagam por onde? Pela água. As ondas sonoras se propagam pelo ar. E as ondas sísmicas se propagam por onde? Pela terra. Esse tipo de onda, você consegue descrever o seu comportamento através das leis da física de Newton, que a gente aprende lá no ensino médio. Ou deveria aprender. Bom, quando a gente fala de onda mecânica, a gente está falando das ondas mais simples e fáceis de conseguir entender esse comportamento. Então aqui estou, por exemplo, mostrando para vocês uma onda numa corda. Quando você agita essa corda, o que acontece? A onda ela passa pela corda, chega até um local e depois ela retorna. Então você está perturbando essa corda, você está promovendo uma onda mecânica. OBS. Para uma onda mecânica se propagar, ela precisa de um meio material. Vácuo não é meio material. Então, o som não se propaga no vácuo. Então, aqueles filmes que você vê do tipo Star Wars, Star Trek, eles mentem nessa parte porque as explosões elas não podem ter sons no espaço. Beleza? O segundo tipo de onda que nós temos são ondas eletromagnéticas. Essas ondas são combinações de um campo elétrico com um campo magnético. Ou seja, campo elétrico é uma região do espaço que possui propriedades elétricas. Campo magnético é uma região do espaço que tem propriedades magnéticas. Quando você combina essas duas regiões, você produz as ondas eletromagnéticas. E a característica desse tipo de onda é que ela não precisa de um meio material para se propagar. Ou seja, ela consegue se propagar no vácuo. Exemplos: luz, raio-x, micro-ondas, ondas de transmissão de sinal, TV e por aí vai. A descrição matemática desse tipo de onda é feita a partir de equações avançadas, a partir de chamadas de equações de Maxwell. As equações de Maxwell são equações extremamente complexas, mas que descrevem muito bem todo o comportamento dessas ondas eletromagnéticas. Então, eu estou colocando aqui para vocês como é que funciona esse esquema de ondas eletromagnéticas. Então, você tem uma parte de um campo magnético, a parte de um campo elétrico. E a interseção desses dois, você forma uma onda eletromagnética. Beleza? Propriedades da onda. Toda onda tem algumas características muito interessantes e importantes que a gente tem que saber. Primeiro, comprimento de onda. O que é o comprimento de onda de uma onda? Comprimento de onda seria o espaço entre duas cristas ou dois vales. Eric, como assim? O comprimento de onda que a gente chama de lambda, tá? Comprimento de onda lambda, ele é uma distância entre duas cristas ou dois vales
de uma onda. Toda onda vai ter esse comportamento aqui, ó, que a gente chama de senoidal. Então ele desce, sobe infinitamente. Então eu tenho regiões de máximo, tá? Aqui, ó, regiões de máximo que a gente chama de crista e regiões de mínimo que a gente chama de vale. Então a distância entre duas cristas, ou seja, dois pontos máximos ou dois pontos mínimos, a gente chama de comprimento de onda. E é uma informação extremamente importante quando a gente trabalha com ondas. Beleza? Segunda informação que é importante para mim, amplitude. A amplitude, ela é a metade da distância, entre uma crista e um vale. Crista, vale. Ou seja, olha aqui, ó, eu tenho uma distância aqui entre essa crista e esse vale. A metade da distância é essa linha base aqui. Então, a minha amplitude é isso aqui, ó, amplitude aqui ou amplitude aqui. Então, a amplitude é o quê? É a distância entre a linha base até a crista ou a linha base até o vale. Beleza? É a amplitude que a gente fala que trabalha com volume. Então, se você está trabalhando com som, se você aumenta a amplitude, você está fazendo o quê? Está aumentando o som. Se você diminui a amplitude, você está fazendo o quê? Você está diminuindo o som. Beleza? Então, olha aqui. Para a gente fixar, comprimento de onda. Então, aqui, ó, eu tenho duas cristas. Então, essa distância aqui é o meu lambda. Ou dois vales aqui, ó. Eu também tenho lambda. Eric, e a amplitude? A amplitude está aqui, ó. Essa distância aqui ou essa distância aqui. Beleza? OBS, olha aqui. Eu tenho três ondas aqui. Qual tem o maior comprimento de onda? Qual tem o menor comprimento de onda? Comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou dois vales, não é? Vamos trocar a cor da caneta aqui para ficar mais fácil para a gente? Aqui, ó. Então, qual é a distância aqui entre duas cristas da primeira onda? Aqui, ó. Essa aqui é o meu lambda 1, ou seja, o meu comprimento de onda da primeira curva. Aqui, comprimento de onda da segunda curva. E aqui, comprimento de onda da terceira. Então, quem tem maior comprimento de onda? A onda 1. Então, essa aqui tem o maior lambda. Quem tem o menor? A de baixo. Beleza? Tranquilo? Foi? Mais algumas propriedades importantes para a gente. Período de uma onda. O que é o período de uma onda? É o tempo necessário para se completar um ciclo. O que é um ciclo, Eric? Olha aqui. Quando a gente pega uma onda dessa, eu começo nesse ponto aqui inicial, certo? Aí eu venho, olha, subo, desço e vou subir de novo. No momento que eu subir de novo, eu acabo de completar um ciclo. Por quê? Porque depois eu vou subir novamente. Então eu vou estar acima da linha base. Imagina a linha base como o meu referencial. Então primeiro eu subo para depois descer. Quando eu completar esse movimento aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho um movimento completo, que a gente chama de ciclo. Então, quando você tem um ciclo completo, você pode medir o tempo desse ciclo. E o tempo necessário para completar esse movimento, a gente chama de período. A unidade que nós medimos o período é o quê? Segundo. Isso no sistema internacional. Internacional de medidas. Beleza? Mais uma propriedade aqui pra gente. Frequência de uma onda.
O que é a frequência de uma onda, Eric? A frequência de uma onda é aquela... é o número de ciclos que você tem num determinado tempo. Ou seja, vamos imaginar que eu tenho a mesma onda aqui, ó. Aí eu pergunto, quantos ciclos você tem por segundo? Então, eu posso ter mais ciclos ou menos ciclos. Depende da velocidade desses ciclos. Então, a gente pode falar que eu tenho uma maior frequência, quando eu tenho o quê? O maior número de ciclos por segundo. E eu tenho uma menor frequência quando eu tenho um menor número de ciclos por segundo. Eric, qual é a unidade de frequência? A unidade é segundos a menos 1, tá? Segundos a menos 1 também é chamado de hertz. Então você pode falar o seguinte, essa onda tem 10 hertz. O que significa isso? Você tem 10 ciclos a cada segundo. Beleza? Então, hertz é o quê? Número de ciclos por segundo. Então, o que acontece? Você pode ter ondas com maiores frequências. Por exemplo, sons mais agudos. Então, quando você tem um som agudo, você tem uma maior frequência. Quando você tem um som mais grave, você tem um som com uma menor frequência. Isso pode ser tratado também para luz. Isso aqui a gente está falando de som. Se por acaso eu pensar em luz, o que acontece? A gente tem um espectro de luz, tá? A gente tem aquele espectro visível das cores, que vai do infravermelho ao ultravioleta. Quando você tem espectros próximos do vermelho, você tem comprimentos de onda muito grande. Então a gente fala que ele tem o quê? Ele tem um comprimento de onda grande, logo ele tem uma baixa frequência. Por exemplo, o vermelho, ele tem o quê? Ele tem um alto comprimento de onda, mais uma baixa frequência. Já o violeta, ele tem o quê? Ele tem um pequeno comprimento de onda, mas ele tem uma alta frequência. E a gente vai ver daqui a pouco que essa frequência implica diretamente na energia dessa onda. Beleza? Qual é a relação entre período e frequência? Período e frequência são inversos. Ou seja, o período e inverso são grandezas inversas, tá? Período e frequência são grandezas inversas. Ou seja, quando o período sobe, a frequência diminui. Quando a frequência sobe, o período diminui. Como assim? Se eu tenho uma frequência maior, quer dizer que eu estou fazendo mais ciclos por segundo. Se eu faço mais ciclos por segundo, o que acontece? Acontece que o tempo que eu preciso para cada ciclo é pequeno. Então, quando eu tenho uma alta frequência, quer dizer que eu tenho um baixo período. E quando eu tenho uma baixa frequência, ou seja, baixos ciclos por segundo, quer dizer que eu demoro mais para completar um ciclo. Então, meu tempo é maior. Beleza? Quando a gente fala de onda, eu também tenho que pensar na velocidade dessa onda. A velocidade seria o quê? O tempo necessário para essa onda percorrer um espaço. Então, eu consigo pensar o quê? Uma onda, por exemplo, aqui, ó. Se eu imagino uma onda e eu tenho o quê? Um comprimento de onda aqui, ó. Qual o tempo necessário para passar por ele? Lá da física, a gente lembra
que velocidade é o quê? Variação do espaço por variação do tempo. Se o espaço eu imaginar como comprimento de onda, eu posso ter o quê? Que o comprimento de onda, ele é o meu espaço percorrido e o período é o tempo que eu preciso. Logo, a velocidade vai ser o quê? Vai ser o meu comprimento de onda por tempo. E se eu quiser relacionar a frequência com o período, eu sei que eles são inversos. Então eu tenho que velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. E Eric, complicado. Vou te ensinar um negócio para você não esquecer. Cara, é muito simples. Olha para essa equação. É simplesmente, olha, quem vê, lambe com frequência. Então, para você lembrar de uma velocidade de onda, é só você falar, uma onda, quem vê lambe com frequência. Então, se você lamber essa onda, você não esquece que você está trabalhando com velocidade. Beleza? Tranquilo? Pessoal, e se por acaso eu pensar em ondas eletromagnéticas, o que a gente viu até agora foi para onda mecânica. Se eu pensar numa onda eletromagnética, a única diferença é que agora a onda eletromagnética tem uma velocidade própria, tá? A velocidade de uma onda eletromagnética é a velocidade da luz. Então, essa velocidade da luz, ela tem um valor constante. Então, se eu estou falando de luz, de onda eletromagnética, o que acontece? Eu vou ter uma constante. E essa constante é a velocidade da luz. Que quanto vale? 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Beleza? Então é isso, galera. No vídeo de hoje a gente falou sobre ondas. Vimos as diferenças de onda eletromagnética, onda mecânica, falamos sobre as propriedades dessa onda, que é período, frequência e velocidade. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!